Aí agora, bytes, o que é um byte? Agrupamento de 8 em 8 bits. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha aqui tinha um byte e aqui tinha outro byte. Byte é mordida, né? Então você tem 8 bits, fecha um byte. E se você pegar só 4, daí você tem o nibble, que é uma mordiscada, né? Então 4 bits é um nibble. Então 1 byte equivale a 8 bits. Microcomputadores, na manipulação e armazenamento de informações, eles acabam utilizando, então, essa denominação, né? Byte, tá? Em 32 bits, por exemplo, se você for ver, quer saber quantos bytes tem em 32 bits? Pega 32 e divide por 8, porque é 8 bits a cada byte. Então, 32 bits terão 4 bytes de dados. Aqui um exemplinho bacana, ó. Quando você armazena seus dados no seu computador, você armazena em megabytes, ó, o B maiúsculo. Então, você tem o que aqui? Você tem 23.298.048 bytes. Por isso que é o mega, né? Mega de milhão. Então, você tem isso daí, 23 milhões de bytes. Só que se você for considerar em bits, você tem que pegar esse 22.2 e multiplicar por 8 para saber quantos bits teu computador armazenou para ter esse arquivo. Ó, tem uma pasta aqui, ó. Uma pasta de disciplinas aqui. E ela está em bits. Então, se você for ver, ó, seus arquivos são armazenados em bytes, mas a sua internet ela tem velocidade em megabits, ó, por segundo. Então, quando você imagina, você vai lá comprar seu pacote de dados da internet, você acha que você está comprando 5 mega, eles nem colocam mega o quê? Aí você vai nas letras miúdas lá, lê o que está escrito, que você tem 5 megabits por segundo. Então, para você baixar uma música, para você baixar essa pasta aqui de 22 mega, vamos imaginar que a tua internet seja de 5 mega. Se ela fosse de 5 megabytes, ela vai levar mais ou menos 4 segundos para baixar isso aqui, né? Porque é 5 mega, se ela baixa 5 mega a cada segundo, ela vai levar 4 segundos e mais ou menos 4 segundos e um pouquinho para baixar 22 mega. Só que, na verdade, você está baixando 22 megabytes e a sua internet ela trabalha em 5 megabits por segundo. Ou seja, você não vai levar 4 segundos, você vai levar 8 vezes mais. Ou seja, você vai levar 32, 33, 34 segundos para baixar. E não 4 segundos. Beleza? Então, notem sempre essas denominações de bit, byte, elas são importantes para você não ficar confuso na hora de você fazer a análise, tá? E ao mesmo tempo aqui a quantidade de dados que você pode baixar está relacionada à franquia, tá? Franquia em bytes daí. Então aqui, a internet de 5 mega, na verdade, ela é de 0,65 megabytes por segundo. Então, para download, ela vai baixar 10% disso, né? Desculpa, para download é isso, e para upload ela vai ter 10% geralmente. Então, se você quer essa pasta aqui, ó, de 22 mega, você acha que levaria 4,4 segundos. Mas, na verdade, como ela é em byte, você vai levar 35 segundos para download. Ou seja, quase 6, e para upload, como é 10% da velocidade, né? Você vai levar quase 6 minutos para fazer o upload de uma pasta de 22 mega numa internet de 5 megabits por segundo. E aqui o nibble, né? Byte significa mordida, tá? E o nibble significa mordiscada. Então, o nibble, ele é metade do byte. Então, enquanto um byte é 8 em 8, o nibble é 4 em 4 bits. 2 nibbles equivale a 1 byte. E aí tem os words, né? O tamanho varia de acordo com o sistema. Então, o computador desktop, 32 ou 64 bits, a palavra dele depende do tamanho. Então, por exemplo, um micro-ondas, um microcontrolador, ele pode operar com palavras de 6 ou... na verdade era 8 aqui, né? 8 bits ou 16 bits, geralmente. Vocês se lembram do Nintendinho 8 bits? O Nintendinho 8 bits, ele era o videogame que tinha na época, ele trabalhava com palavras de tamanhos de 8 bits. O que significa uma palavra de tamanho 8 bits? Significa que ele consegue contar de 00, 00000000 até 1111, ou seja, 2 elevado a 8 é o quanto ele conseguia contar, que é 256, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, 256, isso. Então, é até 256 que ele conseguia contar. O que significa isso? Se ele, pensando em questão de programação,
Você lembra que eu estava falando de instrução lá no começo da aula? Que significa que ele consegue ter, dentro da memória dele, 256 instruções diferentes que ele sabe processar. Então, ele só consegue fazer 256 operações diferentes, que seriam o quê? Operação de somar, operação de saltar, operação de deletar uma memória da variável, de alocar uma posição de memória, e assim por diante. Então, vocês podem concordar comigo que um sistema de 8 bits, ele com certeza vai ter que ser um sistema do tipo RISC. Por quê? Porque você faz várias instruções RISC para chegar numa operação mais complexa. Se eu tivesse uma operação CISC, eu ia ter que ter uma quantidade de palavras muito maior para ele suportar um CISC. Um sisteminha de 8 bits não vai suportar um CISC porque uma única instrução vai fazer 4, 5 tarefas diferentes. Só que a quantidade de instruções são muito maiores. Por quê? Porque você vai ter vários tipos de instruções de um sisteminha CISC que ele vai fazer uma série de etapas sequenciais que você teria que fazer no braço, no RISC. Você teria que pegar no RISC aqui, ó. No CISC você faz uma que faz todos esses passos. No CISC, né? No RISC, você vai ter que implementar todos esses passos programando. Só que aí você vai implementar com vários passos menores. Então, por isso que quando você tem um sisteminha mais simples, antigamente era tudo RISC. E hoje você já tem os CISCs porque eles suportam. Então, por exemplo, um 64 bits aqui, ou um 32 bits, já consegue ter muito mais informações. Então, se você pegar aqui, ó, na sua calculadora, ó, um computador que tem aí 64 bits, ele consegue ter nada mais, nada menos que esse 18, sei lá o que, trilhões, tetralhões aqui, não sei, de instruções que ele pode processar. Muito maior do que aquelas meras, singelas 256 instruções que o seu Nintendo 8 bits reconheceria. Isso no intervalo de tempo ou no total do processamento? Não, é assim, o que ele tem na memória. Vamos pensar assim, que a tua capacidade, vamos imaginar assim, que quando você começa a aprender a falar português, vamos imaginar assim, que você aprende todas as palavras em português. Então, isso daí seria o Nintendinho 8 bits. Mas aí, se você é um Nintendinho 8 bits, você só vai conseguir entender o português. Não dá para incluir mais palavras do inglês, do francês, do italiano, por exemplo, ou do japonês. Agora, se você é um 64 bits, você abre a possibilidade de você interpretar mais palavras diferentes. Então, você consegue entender português, japonês, italiano, porque na tua memória, a tua interpretação do número de palavras é muito superior, entendeu? Uhum. Ou, por exemplo, assim, se você é um 8 bits, eu só posso falar para você assim, vamos dizer que você é uma pessoa que trabalha com processador 8 bits, você só pode entender assim, ó, levanta. Agora, ou, por exemplo, eu quero que você estude, então eu pego e falo, pega a caneta, use a mão, feche a mão, posicione sobre o caderno, abra o caderno. Eu só consigo passar instruções muito simples. Só que assim, são instruções muito básicas. E aí, com várias instruções básicas, eu faço você ir fazendo instruções mais complexas. Isso seria o CISC. Só que você tem muito menos instruções. Agora, o RISC, desculpa. O CISC, eu pego e falo logo de uma vez, ó, estude. Entendeu? E aí você sabe o que é estudar. Mas se eu pegar e falar, estude usando um caderno, é outra coisa já. Se eu pegar e falar, estude usando a internet, é outra coisa. São instruções diferentes, muito complexas. E você, por compreender mais as palavras, por você ser 64 bits, você vai conseguir fazer isso. Só que você viu que tem uma série de passos no meio do caminho que você, por já ser um 64 bits, você já vai saber fazer isso por conta, entendeu? Uhum. É isso. Questão para revisão, quantos bytes são necessários para representar 235 em decimal em binário, né? Então, é só você pegar isso daqui, 235, vai lá, né? Faz no braço ou faz aqui, né? 235, quantos bits deu? 8 bits. 8 bits. Então, quantos bits são necessários para escrever esse número aqui? 8. 8 bits. Ou faz no braço, também dá na mesa, tá? Quantos dígitos hexa um nibble pode representar? Eu tenho lá, um nibble é quantos?
Só 4 bits. 4. 4 bits equivale a quantos hexadecimal? 1. 1 hexa, né? Exatamente. Hexadecimal. Isso. Se eu tiver mais 4 aqui, eu vou ter que usar outro hexadecimal para representar.